Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para a pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Peço a Ti, Senhor, que continue com Tua presença em nossos corações, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale através de nós, através de cada um aqui, Senhor. E continue, Pai, a iluminar os nossos corações, o nosso entendimento e o nosso discernimento. O Senhor revele, Senhor, a nós hoje aquilo que é da Tua vontade. Corrija, Senhor, os nossos caminhos, os nossos caráteres, para que possamos ser cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Que possamos ser lapidados, que possamos ser espelhos teu, meu Pai. Que tudo aquilo que não pertence a Ti ou que não te agrada, Senhor, seja queimado pela Sua palavra. E que sejamos transformados segundo a Tua vontade, Pai. Estamos aqui nessa manhã, nessa noite, nesse dia, para receber de Ti. E te agradeço, Senhor, mais uma vez, por estar conosco. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, que sejam Tuas palavras no coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem está com a câmera aberta pode ler? Posso. Nós temos no capítulo 5 de Mateus, 48 versículos. Nós temos Pelo tempo limitado, James, eu achava que, de repente, fazer metade hoje, metade amanhã, né? Porque é bem longo, né? eu acho que pode ser uma boa. 3 dias, uma semana. Tem bastante coisa aí. Quer dizer assim, cada um lê uma parte e depois, se der tempo, a gente continua. Eu vou ler aqui do 1 até o 11, até o 12. Depois tem uma outra parte que vai do 13 ao 16. Se você puder ler, Fábio, por favor. Aí tem outra parte do 17 ao 20. Se puder ler, pai. E depois do 21 ao 26, Lucas. E aí, se der tempo, a gente segue adiante, amém? Vou começar aqui. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm bom coração, os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier assim insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte.
nem se esconde uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Quem é o próximo? Lucas 22, Lucas. Desculpa, estava no mudo, pessoal. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, Raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Amém. Obrigado. Esse capítulo é muito bonito, né? Esse capítulo fala do Sermão do Monte, que é o chamado de Jesus à justiça. E ele já começa assim: quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Você vê que Jesus, ele tinha uma personalidade, né, uma característica de que ele cativava, né, as pessoas. Onde ele estava rodeado por pessoas. E não era só porque ele fazia milagre e curava as pessoas, isso também, isso ainda mais. Mas ele exercia a própria criação. O homem foi criado para se relacionar com Cristo. E isso aqui me ensina que onde tem Cristo, onde tem Deus, tem comunhão. Onde tem Deus, tem pessoas querendo se aproximar, pelo menos aqueles que são atraídos pela palavra, né? Aqueles que são
que são bons. O que eu acho mais maravilhoso da palavra de Deus é que ele fala com cada um da sua forma. A gente vê o mesmo versículo, mas cada um vai receber uma mensagem. A palavra de Deus é como um diamante, né? Ela tem várias perspectivas e ela é tão valiosa quanto. E ela ensina para mim algo que vai fazer sentido na minha vida, naquele momento, naquele contexto, e vai falar com cada um de nós de forma diferente. Isso é maravilhoso, né? Glória a Deus por isso. Então, para mim, fala dessa questão, nesse pedaço aqui. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensinar. E ele gostava de ensinar, né? E ele fala aqui uma mensagem muito importante, né? Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. E ele aqui já vem demonstrando que ele conhece o sofrimento da humanidade. Ele conhece a nossa dor. Ele sabe pelo que nós passamos, porque ele se fez homem. Muito mais do que ser Deus e conhecer todas as coisas, ele passou pelo que nós passamos. Ele sentiu o que nós sentimos. E ele sabe das nossas aflições, dos nossos sofrimentos. E quando ele diz que feliz os pobres de espírito, isso me traz o entendimento de humildade. Aqui, para mim, não é. Eu não entendo de latim nem de grego, mas o entendimento que me traz aqui fala sobre humildade. Humildade de espírito. Ele fala que o reino dos céus pertence a esses. E vejam que é um contraste àquele que foi deportado do céu. Ele foi deportado do céu porque ele foi orgulhoso. Foi o primeiro pecado do mundo. Quando por vaidade, o anjo quer ser mais que Deus. E o orgulho faz ele se exaltar e ele deixa de ser pobre de espírito, né? Então esse espírito é lançado dos céus. Ele não pertence mais aos céus. E fala para ele: felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. E aqui me fala que a justiça será feita. A justiça de Deus, nós veremos a justiça de Deus. Mais cedo ou mais tarde, nós veremos a justiça de Deus. Não é preciso nós fazermos justiça com as nossas próprias mãos. Jesus nos ensina a sermos mansos de espírito. Jesus nos ensina a caminhar mais uma milha. Jesus nos ensina que a justiça é dele, que nós devemos confiar. Não devemos ser seletivos na palavra. Devemos seguir obedientes, como Cristo foi. E felizes são os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. E aqui ele me ensina que também seremos tratados como espelho. Em outros momentos na Bíblia, Deus fala que
para não julgar, para não sermos julgados. E aqui ele fala que os misericordiosos serão tratados com misericórdia. Em muitos aspectos, Deus vai tratar conosco da mesma forma como nós tratamos com o nosso irmão. Então, que sejamos misericordiosos, como aquele samaritano, quando viu um judeu que era seu inimigo, largado no meio da estrada. E ele o acolheu, o levou a uma hospedaria, pagou pela sua recuperação, sem cobrar nada em troca. Ele fez isso simplesmente por misericórdia. E é isso que devemos, assim que nós devemos agir, né? E eu clamo a Deus para que esse espírito de amor, de misericórdia, ele habite em nosso coração, para que a gente possa ser como Cristo. E felizes os que têm o coração puro, pois esse verão a Deus. Olha que maravilha, né? Aqui eu fico pensando, será que nós seremos purificados a ponto de vermos a Deus? Porque, pelo que eu entendo aqui, somente os puros de coração verão a Deus. Pensou que privilégio? Eu gostaria de ter um coração puro. Uau! Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente aceita seguir Jesus, nós somos promotores da paz. Nós aprendemos a não revidar, não por covardia, mas por obediência. Nós aprendemos a não fazer como Satanás fez no céu, criar intriga, fazer levante contra alguém, acusar. Não. Eu entendo aqui que a gente deve promover a paz, agir com amor e fazer de tudo para mantermos a paz que Cristo deixou conosco quando subiu aos céus. Ele diz: Eu vou, mas vos deixo meu Espírito Santo, a paz e a alegria. E felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Olha que maravilha, né? Você vê que aqui, tanto o 3 quanto o 10 falam a mesma coisa. No 3, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. E o 10 fala, felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Ou seja, esses perseguidos, eu entendo que eles, humildes de espírito, praticam a paz, a obediência, e eles são recompensados com o reino dos céus, né? Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os esperará no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. É maravilhoso, né? Porque assim, isso nos fortalece, isso nos encoraja e nos ensina como agir, né? E ele diz que realmente, se a gente parar para pensar, né, o próprio Cristo foi humilhado, quem somos nós, né? Eu queria abrir aqui para todo mundo comentar também sobre essa primeira parte, o que
o que o Espírito Santo coloca no coração de cada um aqui, porque o que o Espírito Santo fala no meu coração também pode servir para o meu irmão e vice-versa. Então, gostaria de ouvir cada um os seus insights e entendimentos sobre essa primeira parte aqui. Aqui para mim, nesse trecho, é que as bem-aventuranças aqui, né? Que não, para você fala felizes, né? Felizes, feliz. A minha fala as bem-aventuranças. E que isso daqui, ele tá tanto no longo prazo, né? Algo distante, como algo que vai acontecer muito lá na frente, mas também algo muito imediato. Porque quando você leu aquela parte, né, de limpos de coração, porque verão a Deus, né? Ou misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, né? A gente percebe que muitas dessas coisas aproximam a gente de Deus, né? A gente fala muito sobre guardar o coração, né? A palavra fala sobre guardar o coração, e é muito imediato quando o nosso coração está infectado com algum sentimento que não é puro, a gente se afasta de Deus. E coisas ruins se aproximam da gente, pensamentos ruins, raiva, né, injúria, tantos sentimentos. E como é importante a gente manter, né? Deus é tão lindo, tão bonito, porque ele nos deu essa liberdade, né, de a gente adquirir esse conhecimento, a gente exercer, né, isso pela nossa, exercer essa escolha, né, de escolher fazer o bem, escolher a justiça de Deus, né, escolher estar próximo dele, né. E esse exercício não é fácil, né? A gente cresce tendendo a ser egoísta, né? Pela nossa natureza pecaminosa, em pensar somente em nós mesmos, né? Mas a palavra de Deus vem o tempo todo falando sobre ser humilde, sobre chorar, mas você será, né, consolado, sobre exercer a mansidão, sobre não pensar só em si, né? Às vezes nós teremos que passar fome, às vezes nós teremos que se sacrificar pelo outro. A gente tem visto tanto sobre esses dias, né? De andar uma milha a mais pelo próximo, né? De ceder pelo outro, né? Ser pacificador ao invés de criar uma contenda. E essa parte final que diz muito sobre ser perseguido, né? Por falar de Deus, né? Perseguido por amigos, por pessoas da família, né? Por familiares, por ser ridicularizado, por ser olhado, né? Com um olhar de essa pessoa só fala de Deus, ou essa pessoa, né? Eu não quero estar essa pessoa perto de mim porque, né? Eu quero exercer as coisas do mundo, né? Então, né? E assim, a gente pode escolher, as pessoas escolhem, né? E ao mesmo tempo a gente, como cristão, está exercendo essa mansidão, né? O exercício de ser alguém pacífico, de ser alguém misericordioso, né? De trazer paz, pacificação nos ambientes onde nós caminharmos, né? Aqui na frente vai falar que é ser a luz. E esse exercício é a maturidade espiritual, né? Exercitar isso, mergulhar nisso, é experimentar um pouquinho de cada linha disso daqui, ó, de cada versículo que Jesus colocou aqui, ó, todos os dias, né? Todo momento. Então é algo atemporal, né? É algo que ele fala, ó, você vai ter tudo isso aqui lá na frente, mas a cada momento você também vai ter o prazer de desfrutar, né? Cada detalhe disso daqui que a gente vai exercendo ao longo da nossa caminhada, a gente tem o prazer, né, de receber esse maná aqui todos os dias, né? É isso que toca no meu coração, esses versículos aqui.
Foi interessante você falar isso daí, foi muito forte. Você falou que a gente experimenta isso não só no longo prazo, nem pós-morte, mas no momento. Eu não sei se foi isso exatamente isso, mas assim, é até óbvio, né, quando a gente para refletir, é até óbvio o seguinte, tão verdade o que você falou pelo seguinte: "Felizes os que promovem a paz". Realmente, quando nós estamos em paz, quando nós promovemos a paz, quem é o principal beneficiado além do meu irmão? Se eu estou promovendo a paz, o meu coração está em paz, olha que estado maravilhoso. E a Bíblia fala que o reino dos céus é um reino de paz. E se eu estou sentindo a paz, eu já estou no reino dos céus. Então, os ensinamentos de Jesus nos traz o reino dos céus para vivermos, para experimentarmos o reino dos céus na terra. Isso é maravilhoso. E é uma reflexão, acho que é uma reflexão interessante, porque ela é muito automática. Então, se eu, por exemplo, se eu sou humilde, eu não tenho preocupação de ser melhor que ninguém, eu não tenho o peso de estar em guerra, nem em contenda, nem querendo ser melhor, nem olha quanta coisa sai das minhas costas. Então, a palavra de Deus é maravilhosa, né. Alguém mais? Eu só quero sorrir, sabe? Eu quero sorrir, porque é uma alegria poder ouvir você. Glória a Deus. Quer dizer que sai um peso das suas costas, James? Só de você poder saber que você é um pacificador hoje, que você não está preocupado com o que pode acontecer, isso é muito bom, né? Você tirou o peso das suas costas. É verdade. É muito bom. É aí onde que Jesus fala, né? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dar. Por quê? Porque quando você está em Cristo Jesus, você está em paz. E a paz, ela tira todo o peso das suas costas, né? Fica tranquilo. Você é um pacificador, você está pronto a pacificar, a amenizar a situação. Isso é muito bom, muito gostoso. Tem coisa melhor. Eu Como é gostaria que de a gente ouvir aí vai o Lucas passar? um pouquinho. Como é que a gente vai passar no buraco da agulha lá? Não, mas passa, varão, passa. Moisés, Tem que se livrar, né, dessas Abraão, bagagens aí. Abraão era rico, pô. É que você não pode se apegar às riquezas, entendeu? Você não pode se apegar como se a riqueza fosse né, o seu tudo. Não. Deus dá a cada um o necessário. E ele dá mais, a uns ele dá um pouco mais, né? Mas para saber se a pessoa vai fazer o melhor com aquilo. Porque o que Deus dá para mim é para que eu possa usar de boa forma, né? Da melhor maneira possível. Hoje eu peço a Deus, sabe? Eu peço a Deus assim, assim, ó, se eu tivesse uma condição melhor hoje, como eu queria poder ajudar os outros. Meu desejo era esse, de ajudar aqueles que estão precisando, que estão atribulados, sabe? Encontrar uma saída para que a pessoa possa dormir em paz, dormir e acordar, sorrindo, né? Isso é muito gostoso. O nome de Deus ser glorificado é muito gostoso, varão. Você vê a pessoa te agradecer por qualquer coisa que você faz. Oh, Deus te abençoe. Muito obrigado. Só da pessoa agradecer você, ó, muito obrigado, a pessoa já está glorificando o nome de Deus. É isso que Deus quer de nós, varão. É muita paz. É se preocupar em contribuir para o bem-estar do próximo. Essa é o verdadeiro evangelho, o verdadeiro
cristão, é a função dele, sabe? É servir, é servir. Porque Jesus Cristo veio aqui para servir, ele veio e serviu a muitos. Ele veio e serviu, deu vários exemplos disso. Mas as pessoas não entendem, né? O orgulho, a ganância, coitados, estão mortos, estão mortos. Olha tudo que Deus fala aqui. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Hã? Olha só. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E os que, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, tudo isso é uma alegria para nós, uma alegria. Eu estou muito bem, estou muito feliz por poder estar aqui com vocês todo dia. Eu estou feliz. Eu, outras coisas já não me preocupam mais. E não deve preocupá-los também, amados. Se você dedica a sua vida a Deus, se você dedica a sua vida em pacificar, em apaziguar os corações, em trazer uma palavra de conforto, de consolo para quem está desesperado, nossa, Deus se alegra com isso. Porque Deus não quer que ninguém viva aflito, afligido, preocupado com o dia de amanhã, né? Porque basta cada dia o seu mal. O que Deus quer de nós, amados, é que nós nós reconheçamos que Ele é Deus e que Ele está acima de tudo, está sobre todas as coisas e que Ele tem tudo para nos dar de melhor. Ele é o provedor de todas as coisas. Por que a pessoa fica triste, atribulada? Porque não conhece a Deus. Então, a nossa função, minha, sua, é apresentar este Deus para esta pessoa, para que ela também venha viver o melhor. Venha viver o melhor. É assim que tem que ser. O peso saiu das minhas costas, né, James? Isso aí eu vou guardar. Hoje vai ser o dia, viu? O meu filho tirou um monte de peso das costas dele. Olha que coisa maravilhosa. Gostei, gostei. Glória a Eu Deus. não sei se foi exatamente isso que eu disse, mas tudo certo. Causou efeito, causou Mas efeito. quando a Né? gente, mas é fato, quando nós nos livramos, né, de certas, nos vestimos da humildade, por exemplo, sai um peso enorme nas nossas costas, né? E Por exemplo, é uma questão cultural. No Brasil, para você ser respeitado, você precisa estar sempre bem vestido, você precisa ter um carro bom, você precisa ter status, para que você chegue num lugar e as pessoas te tratem com respeito. Aqui, por exemplo, é muito diferente, sabe? Não importa como você está, o que você está vestindo, você pode estar sujo, você pode estar. Aliás, tem bastante gente aqui que anda até fedido. Não importa. Você senta na mesa que o eletricista, o, o peão de obra, que chama no Brasil, do lado do CEO da empresa. E os dois estão conversando ali e dando risada, comendo junto, sendo atendido pela mesma garçonete com o mesmo respeito. Então, por que que eu estou falando isso, citando esse exemplo? Porque
você tira esse peso, sabe? Eu me lembro que às vezes eu ia visitar um cliente ou um fornecedor, tinha que criar uma imagem que é pesada, sabe? E você não precisa. Quando você não precisa fazer nada disso, é um alívio, assim, É um peso a uma menos. libertação, sabe? Então, É verdade. essa questão da humildade, quando você tem humildade, você não só não está preocupado com o que vão falar, mas você também não está preocupado com o que os outros são e você não existe esse mundo, entende? Com a humildade de todos os lados, você tratar as pessoas bem também, isso é um alívio enorme. Então, isso é só um exemplo do que eu tive entendimento aqui, sabe? A humildade em todos os sentidos faz a gente ter um alívio enorme ali, tirar um peso das costas, de fato. E Olha, o que você falou também, é não, isso aí. não estar preocupado com o que os outros vão pensar, mas não é ser frio, é não precisar se preocupar, né? É diferente, Deixa né? eu, deixa eu Não mostrar um precisar se exemplo aqui para preocupar, vocês. porque tá tudo Vocês, certo, né? Tá Porque tá tudo tudo certo. certo. ó, abra sua Bíblia lá em Samuel, 1 Samuel 18, aliás, 16, 18. Olha só, vou ler para vocês aqui, ó. Então respondeu um dos mancebos e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o Belamita, que sabe tocar, olha só, sabe tocar, é valente, é animoso, é homem de guerra, é sisudo em palavras e de gentil presença, o Senhor é com ele. Então ele tinha sete virtudes que agradava a Deus. Por quê? Ó, ele sabia tocar. Ele foi chamado para tocar no palácio do rei. Quando ele tocava, o rei se alegrava, o espírito mal saía do rei. Ele era uma pessoa valente. Tanto é, amados, que vocês sabem que ele enfrentou o gigante, né? Deus sabia que ele era valente porque ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso quando atacava as ovelhas. Então Deus já o conhecia pelas suas atitudes, entendeu? Ele era um homem de guerra. Ele, embora seja baixinho, né, uma pessoa assim diferente, mas Deus via nele uma personalidade diferente. Alguém que, sabe, a maneira que ele portava, a maneira que ele agia, chamou a atenção de Deus. E Deus conhecia ele, né? E fala aqui, ó, ele era sisudo de palavras. Quer dizer, ele sabia o que estava falando, ele colocava as palavras certas no momento certo. E de gentil presença. Olha só, de gentil presença, quer dizer, onde ele chegava, as pessoas gostavam dele. Ou quando ele não estava, as pessoas sentiam falta dele. Eu sou assim, você é assim, nós somos assim? Quem é assim? Quem você conhece assim? Que você sente a falta, que você gostaria de estar ao lado daquela pessoa? E esse menino, Davi, tinha todos esses requisitos, tinha todas as qualidades. O Senhor era com ele, tinha mais, o Senhor era com ele, quer dizer, Deus era com ele. Quer coisa melhor que essa? Então, são essas coisas, amados, que nós precisamos preservar na nossa vida. São essas coisas. Para que as pessoas sintam a nossa falta, sintam a nossa presença, para que as pessoas se sintam bem ao nosso lado, que ao nós abrirmos a boca, as palavras venham a ser colocadas na posição certa, na hora certa, no momento certo, para que haja diferença em nós. Então, essas pessoas é que Deus está preparando. Somos nós, amados. Deus está nos preparando para ser esse tipo de gente, esse tipo de pessoa. As nossas qualidades serem aceitas diante dos outros. É por isso que nós estamos aqui, amados. É por isso. Amém? A hora já passou, né?
Glória a Deus. Amanhã a gente continua, né? Continuamos. Tá bom. Podemos Bora continuar. orar. Quer fazer oração para nós, Paulo? Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, eu estou aqui na Tua presença, Pai, uma alegria no coração, Pai, de poder estar aqui com os meus irmãos, ó Pai, lá nos Estados Unidos, na Austrália, na Bahia, e eu aqui em São Paulo, outros em outros países, em outras cidades. Pai, abençoa cada um de nós, Senhor. Nos dá um dia de paz, de alegria na Tua presença, Senhor. Que possamos, ó Pai, sermos espelhos, ó Pai, para que as outras pessoas possam olhar e se sentir bem ao nosso lado, Pai. Que nós possamos fazer a diferença no meio do povo aí fora, Pai. Que eles conheçam a Ti, não de ouvir falar, mas de andar contigo como nós conhecemos, ó Deus. Nos dá um dia de alegria, Pai. Sê conosco, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, na certeza da bênção recebida. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo ser big. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.